Vasco da Gama segue sem treinador para a semifinal contra o Fluminense. Porém, o problema é muito maior que uma semifinal de campeonato carioca. O problema é a temporada. E se a gente não conseguir um técnico que dê conta do recado e tenha capacidade para virar a chave no Vasco, a gente pode perder a temporada. Fala aí, rapaziada, eu sou o Mag do Voz Esportiva. Já peço a vocês, com toda a humildade do mundo, para deixar a curtida aqui, comentário e tudo mais. E hoje a gente vem nesse plantão vascaíno aqui para falar de vocês a questão de treinador do Vasco da Gama, né? Fernando Diniz, que foi mandado embora na semana passada após perder para o Fluminense por 1-0 no Newton Santos pelo primeiro jogo da semifinal, o Vasco começou uma caça aos treinadores, né? Se falaram em nome de Demichelis, Leonardo Jardim, Renato Gaúcho, que seria o nome mais forte pelo fato do Renato Gaúcho já conhecer o Vasco da Gama, já morar no Rio de Janeiro e ser um treinador que entrega muitos pontos no Campeonato Brasileiro, coisa que o Vasco vem sofrendo nos últimos anos, que sempre briga para não ser rebaixado. E o Renato Gaúcho englobava a facilidade de ter um treinador que já mora no Rio, conhece o Rio, ama o Rio de Janeiro e conhece o Vasco da Gama. Porém, durante a semana, o nome que mais ganhou força nos bastidores do Vasco da Gama foi o Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, português, que foi campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores, o treinador mais vitorioso da história do Botafogo, que fez história e foi para a Arábia Saudita treinar o Al Rayyan. Porém, lá no Al Rayyan, ele está com seu cargo um pouco ameaçado, porque o clube dele, que estava ocupando a 4ª colocação do campeonato do país para poder disputar a Euro do continente lá deles e poder disputar competições internacionais, perdeu para o seu arquirrival e hoje o Al Rayyan está ocupando a 5ª colocação. Desse jeito, o Al Rayyan fica desclassificado das competições internacionais e apenas vai jogar o campeonato nacional. O treinador continua sendo muito pressionado, parece que joga nesse final de semana de novo, e se ele perder, falam que ele vai ser mandado embora. Porém, Vasco da Gama fez contato com o treinador soltou uma nota primeiro, né, a assessoria de imprensa dele, falando que o treinador ficava muito lisonjeado de ser lembrado por um gigante brasileiro, mas que ele iria cumprir o contrato dele no Al Rayyan até o final. Na verdade, o treinador faz isso mais para se proteger, mostrando para os árabes que ele está focado no time dele e que não vai pedir demissão, porque senão ele tem que pagar a multa para os árabes. E caso os árabes mandarem ele embora, os árabes pagam a multa dele, que seria de 30 milhões de reais. Para um treinador é muita grana? Sim. Porém, o futebol hoje, um treinador grande, custa isso mesmo. O Vasco da Gama estava até disposto a discutir uma possível pagamento da multa, da rescisão de contrato, chegar nos valores do treinador, que parece que beiram em torno de 2 milhões de reais por mês, e com isso o nome foi ganhando força. Porém, quando foi apresentado o projeto esportivo para o Arthur Jorge, ele parece que deu uma recuada. Disse que o projeto esportivo do Vasco apenas está no começo, ele só quer pegar time que já esteja pronto, porque hoje ele é um dos treinadores recentes vitoriosos no futebol brasileiro e ele queria pegar um time que já estivesse com um trabalho mais adiantado e não pegar o Vasco da Gama, que é uma panela de pressão, e o projeto esportivo do Vasco meio que é inexistente. A gente não sabe se vai vender a SAF, se não vai, se vai vir mais jogadores, se não vai. Porém, gente, o problema hoje do Vasco não é só jogador, não é só treinador, é um problema institucional. Por quê? Os últimos anos, é só você ver quem treinou o Vasco da Gama. Foi o Jorginho, para tirar o Vasco da Série B e voltar para a Série A. Foi o Ramon Dias, que não tinha nenhuma história aqui no futebol brasileiro. Depois foi para o Corinthians, ganhou um Paulista, foi para o Internacional, quase caiu para a 2ª divisão. É um treinador muito vitorioso aqui na Argentina, o Ramon Dias, porém no futebol brasileiro ele não tem história nenhuma. Depois veio o Fábio Carille, que foi um ano campeão do Corinthians, brasileiro, jogando um futebol muito feio, ganhando muitas partidas de 1-0 somente. Era um time que se fechava lá atrás e jogava por uma bola. Porém, ele foi campeão brasileiro, mas nunca foi um treinador de primeira prateleira. O Carille, que era auxiliar do treinador Tite, o mesmo estilo de jogo, jogar retrancado,
Porém, se eu falar uma coisa aqui para vocês, eu acho que vocês vão até dar risada. Eu, como vascaíno, eu tô sentindo saudade do Fábio Carille. Porque com o Fábio Carille, pelo menos o Vasco pontuava, empatava, ganhava um jogo, perdia outro. Gente, se a gente for puxar as 12 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, 13 últimas na verdade, contando o ano passado e esse ano, o Vasco perdeu 10 partidas, ganhou uma, empatou uma. Na verdade, perdeu 11 partidas. O Vasco perdeu 11 partidas, contando agora com a derrota para o Santos. Só ganhou uma e empatou uma. Por isso que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro numa crise sem fim. E por que o problema do Vasco é institucional? Gente, o Fernando Diniz, que foi o último treinador grande que treinou o Vasco, que foi campeão de Libertadores pelo Fluminense, campeão de Recopa, treinou o Vasco e infelizmente não deu certo. E a gente sabe que os números do Diniz dos últimos 3 anos não qualifica ele a continuar sendo chamado de um treinador grande. E ele foi o último que aceitou a treinar essa loucura que é o Vasco da Gama. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Tem resquícios do trabalho dele nessa última partida contra o Santos, provavelmente vai ter contra o Fluminense amanhã, e o Fluminense é o favorito para passar para a final do Campeonato Carioca. Que eu volto a repetir, Campeonato Carioca para mim não é prioridade. Prioridade hoje para mim é o Vasco conseguir sair da zona de rebaixamento, focar no Campeonato Brasileiro e tentar terminar na melhor posição possível na tabela. E a gente está vendo que o Vasco está se afundando. E com isso, rapaziada, eu quero mostrar aqui para vocês que nenhum treinador grande quer se aventurar mais no Vasco da Gama. Por quê? Não tem um projeto esportivo, não tem consistência esportiva. O Vasco consegue ganhar 4 jogos seguidos e perder 5 seguidos também em seguida. É um time totalmente desestruturado, não tem um padrão. Ah, não. A verdade é o seguinte, padrão sim o Vasco tem. O Vasco está jogando mal sempre todos os jogos. Então esse padrão do Vasco hoje é normal. Jogar bem o primeiro tempo, fazer um monte de jogada para poder criar gol e no final perder. Então assim, De Michele já fechou com o Mônaco essa semana. Leonardo Jardim não quer vir para o Vasco da Gama. Arthur Jorge já praticamente descartou. Renato Gaúcho, gente, eu volto a falar aqui para vocês. Renato Gaúcho teve problema com o Pedrinho em 2008, quando o Vasco caiu para a segunda divisão, que quem não lembra ou não sabe, o Renato Gaúcho era o treinador. O Renato Gaúcho não botava o Pedrinho para jogar. E sério, gente, Renato Gaúcho mora do Rio de Janeiro. É um dos treinadores que nos últimos 10 anos mais fez ponto no Campeonato Brasileiro. Se fosse para o Renato Gaúcho fechar com o Vasco, já tinha fechado. Ele não quer fechar com o Vasco, gente. Ele está dificultando para não falar um segundo não para o Vasco, igual ele falou no ano passado, para poder treinar o Fluminense no Mundial de Clubes, onde ele foi muito bem, foi semifinalista, e depois ele, por críticas de internet, pediu uma demissão do Fluminense depois de ser semifinalista da Sul-Americana, perdendo para o próprio Lanús, que foi o campeão da competição, né? Então, assim, ninguém quer treinar o Vasco da Gama. Agora começa a surgir o nome do Renato Paiva, que foi o treinador do Botafogo no Mundial de Clubes, ganhou do PSG, foi eliminado pro Palmeiras jogando mal, com 3 zagueiros, 3 volantes, e o John Textor fez ele ser demitido por causa disso. Porém, o Renato Paiva não tem bons números treinando Bahia, treinando Fortaleza, e isso me preocupa de vir esse treinador pro Vasco, caso ele seja contactado de verdade. E eu acho que ele não foi contactado ainda. Porém, o que eu falo aqui para vocês, eu pergunto aqui para vocês, por que hoje no futebol brasileiro ninguém quer treinar o Vasco da Gama? Deixa seu comentário aí, vamos trocando ideia aqui no comentário, que eu respondo a todo mundo. Valeu, rapaziada. Um forte abraço a todos vocês, um beijão no coração e a gente vai se falando. Hoje à noite vai ter uma edição especial, hein? Tchau!